Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? Olha só. Aula 52, objeto do conhecimento, sintaxe, período composto por subordinação, detalhamento, orações subordinadas adverbiais, concessivas, comparativas e conformativas. Muito bem. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos à aula de hoje. Vamos falar primeiramente sobre advérbio, para você compreender por que é uma oração subordinada adverbial. Olha só. Temos aí. Então, a oração subordinada ela vai ter valor de advérbio. Vai ter esse valor que vai indicar uma circunstância, um modo. Toda oração subordinada à oração principal, ela vai ter um valor de advérbio. Aí você me pergunta, professor, o que é um advérbio? Advérbio, próximo ao verbo, mudando o verbo, mas não só o verbo, não só ao verbo. Ele também vai modificar ali, olha só, indicar uma circunstância de modo, de lugar, de tempo, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida. Ele pode modificar o verbo, né, como está aqui, ó, próximo ao verbo. Ele pode modificar um verbo, indicando lá uma ideia de intensidade, por exemplo, né, intensidade. Ele pode também modificar um adjetivo, né? Pode modificar também um adjetivo, ou seja, uma característica de alguém, né? Alguém que é bonita. Aí você, essa pessoa é bonita. Não, ela é muito bonita. Ou seja, ele está intensificando esse adjetivo, essa característica da pessoa. O muito, ele está intensificando. Então, ele é um advérbio, ele traz essa ideia de modificar. Muito bem. Ou ele pode também modificar o próprio advérbio, né? O próprio advérbio. Muito bem. Então, olha só aqui o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó, o vizinho fala bastante alto. Notem aí que o vizinho ele fala bastante. Ele está modificando quem? O verbo, né? Então, ele está modificando o verbo, bastante alto. Então, temos aqui o advérbio, que ele está modificando o verbo. Agora, temos aqui também, ó, a modelo é muito bonita. Ó, temos o adjetivo, né? A característica da modelo. Só que ela não é somente bonita. Ela não é somente bonita. Eu tenho uma intensidade maior aqui, o meu advérbio. Ó. O advérbio, esse advérbio muito, a palavra muito, ela está intensificando, né? Está dando uma maior intensidade para a palavra bonita, para o adjetivo bonita. Então, temos aqui os advérbios que vão modificar o verbo, modificar aqui também o adjetivo, ou ele pode modificar, inclusive, também o próprio advérbio. Então, ele vai indicar isso aí. Advérbio, modo, lugar, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida. Ele vai trazer essa ideia, ok? Muito bem. Prosseguindo aí, olha só. Oração subordinada adverbial. Então, o que é uma oração? Uma oração ela vai ter que ter um verbo. Toda oração tem um verbo. Você já sabe disso, né? Toda oração vai ter um verbo. Temos aí a oração subordinada. Por que subordinada? Nesse caso, adverbial, ela é subordinada, nesse caso aqui, ela é subordinada à oração principal e ela vai trazer uma circunstância, porque toda a oração subordinada vai ter o valor de advérbio, ou seja, ele vai indicar o quê? Vai indicar um modo, um lugar, um tempo, uma intensidade, uma negação, uma afirmação, dúvida e outros. Toda a oração subordinada ela vai indicar, ela vai ter esse papel. Então, por isso ela é uma oração subordinada adverbial. A oração utilizada para exprimir circunstância é chamada oração subordinada adverbial. Olha só o exemplo que nós trouxemos aqui, vamos trazer desse poema aqui do Alfonso Guimarães. Olha só, Alfonso Guimarães. Observe aí, olha só aí o exemplo que nós trouxemos
para você. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Então temos esse trecho aí. Então observe aqui. Temos aqui a primeira oração. Já sabemos que essa primeira oração aqui, ela é uma subordinada. Por quê, professor? Porque ela tem um conectivo aqui, ó. Tem esse conectivo quando? Quando Ismália Ismália enlouqueceu. Quando Ismália enlouqueceu, olha só. Né? Temos um verbo aqui. Então já sabemos que temos uma oração. Está aqui a oração toda, olha só. Sabemos que ela é uma oração subordinada porque ela tem o conectivo aqui, né? Indicando o quê? Tempo. Você já sabe que é tempo aí, né? Porque quando eu falo assim, quando Ismália enlouqueceu, naquele momento, naquele tempo. Então, esse conectivo ele vai indicar tempo. Aí temos também a oração principal, olha só. Pôs-se na torre a sonhar. Aqui é a oração principal, né? Pôs-se na torre a sonhar quando Ismália enlouqueceu. Então, temos aqui uma oração subordinada. Temporal. Por quê? Porque esse conectivo aí indica tempo. Então, toda essa oração aqui, ó, toda essa oração aqui, essa oração subordinada aqui, ela é subordinada a quem? A essa oração principal aqui, ó. Oração principal. Pôs-se na torre a sonhar. Então, ela é uma oração subordinada. Subordinada. Adverbial, por quê? Subordinada. Adverbial. Adverbial. O que é isso, professor? É um V? Olha só. Oração subordinada, adverbial. Adverbial. Temporal. Por quê, professor? Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Quando Ismália enlouqueceu. Esse quando aqui dá a ideia de tempo. Então, toda essa oração subordinada aqui faz papel de advérbio. Por isso que é uma oração subordinada adverbial que indica tempo, temporal. Notaram? Exatamente, olha aí. Por causa desse carinha aqui, ó, do conectivo, ok? Muito bem. Então vamos lá, prosseguindo aqui, olha só. Oração subordinada adverbial, ele exerce, portanto, a função de adjunto adverbial, acrescentando uma circunstância ao conteúdo semântico da oração principal a que se relaciona. Professor, ele vai fazer o papel do advérbio, não é isso? Do adjunto adverbial. Ele vai acrescentar uma circunstância de tempo, de modo, de negação, de intensidade. Muito bem. Ao conteúdo semântico. Por que conteúdo semântico? Ele vai dar um sentido diferente. Se eu mudar o conectivo, pode mudar a circunstância. Então, ele vai dar esse conteúdo semântico, ou seja, conteúdo de sentido. Sentido. Quando falar semântica, vocês já entendem que é o sentido, ok? Muito bem. Observe aí esse exemplo que nós trouxemos para você. Vamos falar agora sobre oração subordinada adverbial comparativa. Olha só, como o nome já diz, ele vai fazer uma comparação. Ele vai fazer uma comparação. Oração subordinada adverbial, porque ele vai trazer um sentido, né, ele vai indicar uma circunstância de sentido. Nesse caso aqui, traz o valor semântico, o valor de sentido de comparação. Muito bem, olha só. Então vamos ver aqui o exemplo. Olha que eu tenho um exemplo aqui para você. Muitos cachorros agem como se fossem crianças. Então temos a primeira oração aqui, ó. Muitos cachorros agem. Está aqui o verbo. Sabemos que essa primeira é uma oração. Então temos a primeira oração aqui, a oração principal. Por quê? Porque não tem conectivo aqui. Então, oração principal. A oração subordinada é essa aqui, ó, porque vem com esse conectivo como. Como se fossem crianças. Notaram aí? Como se fossem crianças. Está aqui a nossa oração subordinada. Subordinada a essa oração principal aqui, ó. Muitos cachorros. Então, ela é uma oração subordinada. Oração subordinada. Porque tem aqui, ó, o conectivo como.
Esse conectivo como, ele está indicando, em relação a essa oração principal aqui, um sentido, uma circunstância, né? Que circunstância? Circunstância comparativa, né? Então, quem indica a circunstância é o advérbio. Então, tá aí, ó, oração adverbial comparativa. Por quê? Porque está comparando, olha, muitos cachorros agem como se fossem crianças. Então, notem aí que toda essa oração subordinada ela está indicando um valor comparativo. Está comparando que muitos cachorros, eles agem como crianças. Cachorros e crianças. Esse conectivo está indicando aí uma comparação. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, então. Observe aí, olha só. Quais são as locuções? Professor, tem outras locuções, né? Tem outras locuções aí que eu posso utilizar, que vai trazer o valor de comparação? Sim, tem esse como, que é o mais utilizado, né? Muitos cachorros agem como se fossem crianças, mas também temos esses outros aqui, ó, que você vai utilizar ou você vai encontrar, olha só aí, que é o como, que eu já falei, o qual, tal qual, assim como. Todos eles, todas essas conjunções, todos esses conectivos aí, né, essas locuções conjuntivas, eles vão trazer uma ideia, um sentido, um valor semântico de comparação, Olha só aqui, vamos pegar esse aqui, ó, assim como. Você pode encontrar uma prova que pode lhe cobrar o seguinte, ó. Eu posso substituir o como por assim como. Essa locução aqui, essa locução comparativa, eu posso substituir e vai manter o mesmo sentido, o mesmo valor semântico. Aí você me responde daí. O que você acha? Muitos cachorros agem assim como se fossem crianças. O que você acha? Ele dá a ideia também de comparação? Dá, né? Dá a ideia. Eu poderia substituir, refazer essa frase aí e ele ia trazer essa ideia de comparação também. Então, notem aí que esses conectivos, eles vão trazer tal qual uma criança, né? Poderia também tal qual, agem tal qual uma criança. O tal qual também vai trazer essa ideia de comparação. Qual, né? Qual também, assim como. Então, notem aí que esses conectivos aqui, eles vão trazer essa ideia de comparação, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Agora, essas comparações, pode ser de igualdade, professor? Só igualdade? Não necessariamente, né? Dependendo aí da construção que você vai construir ou que você vai encontrar pela frente das orações subordinadas, elas podem trazer uma ideia comparativa para exprimir ali igualdade, exprimir igualdade, comparação de igualdade. Pode exigir, indicar uma comparação de superioridade ou inferioridade, essas comparações, em relação à informação declarada na oração principal. Nesse caso, a conjunção empregada apresenta correlação com uma palavra presente na oração principal. Olha o exemplo aí que nós trouxemos aí para você, um de superioridade, poderíamos dizer? Poderíamos, olha só. O filho era tão alto. Olha a oração principal, né? Tá aqui o verbo, ó. Sabemos que é uma oração aqui na frente. Então temos a primeira oração, a oração principal. Tá aqui, ó. Oração principal. O filho era tão alto quanto o pai, né? Notem aí que, ó, temos um trabalho do tão quanto, né? Ele está aqui na primeira oração, indicando aí uma comparação com o pai, né? E notem que também que nesse tipo de oração subordinada, ele vai ter uma elipse no verbo. Ele não vai existir esse verbo aqui, ó, ele não vai repetir, né? Olha aí. Aí você poderia olhar assim a oração subordinada e dizer assim, professor, mas cadê o verbo daí? Não está o verbo, não tem verbo aí, porque ele está escondidinho aqui, ó, uma elipse, né? Uma elipse. Então,
O filho era tão alto quanto o pai era. Notaram? Então vocês têm que ter bastante cuidado com essas orações subordinadas adverbiais comparativas, né? Porque ele vai estar escondido esse verbo aqui, está uma elipse, ok? Então notem aí essa situação. Muito bem. Então temos aqui o quanto o pai era, o filho era tão alto quanto o pai, ó, era, ok? Temos aqui uma oração, sim, tem um verbo, ele está em elipse, ela é subordinada à oração principal, ela está servindo, dando um sentido para essa oração principal, né, uma circunstância, nesse caso uma circunstância de comparação, então ela é uma oração subordinada adverbial, porque ela indica uma circunstância de comparação. Está aqui, ó, comparação. Oração subordinada adverbial comparativa. Então, as conjunções mais utilizadas para exprimir esses graus de comparativos são tão quanto, mais do que, melhor do que, maior do que, né? Então, essas conjunções elas vão trazer esses conectivos, essas locuções conjuntivas. Muito bem. Então, oração subordinada adverbial comparativa. Prosseguindo aí, olha só. Vamos falar sobre concessiva. Concessiva vai dar uma concessão, né? Oração subordinada concessiva, esse tipo de oração, ele apresenta um obstáculo que não impede de que algo vá ocorrer, né? Que não impede nem altera o conteúdo declarado na oração principal, ainda que tenha potencial para fazer. Olha só aqui, ó, o exemplo que nós trouxemos aí das orações subordinadas. Vou falar aqui, olha só. É uma oração subordinada que vai indicar uma circunstância, nesse caso aqui vai indicar uma circunstância de concessão, ok? Muito bem. Olha só, observe aí o exemplo que nós trouxemos para você. Embora tenha chovido, olha só, como é uma concessão, olha só, né? Choveu muito. Temos aí a oração principal. A oração principal não, porque ela vem aqui com um conectivo. Vem com o conectivo aqui, a conjunção. Olha só. Embora tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições. Notem aqui, ó, que choveu muito, né? Mas tem uma concessão. Choveu muito. Se choveu muito, né? Choveu muito nesse campo, nesse gramado. Olha aqui para mim, olha só. Choveu muito. O que ocorreria se chovesse muito no gramado, né? Não ia ter futebol, no caso aí, né? Não ia ter futebol. Choveu muito. Porém, tem uma concessão, apesar de ter chovido muito, olha aí a concessão, né? Apesar de ter chovido muito, não era para ter jogo, né? Choveu muito, a gente interditou ali o campo. Porém, o gramado continua em boas condições. É uma concessão. Notaram aí essa ideia da concessão? Então, olha só, né? Então você vai notar ali que é uma concessão, porque choveu muito. Era para não ter o jogo. Só que aí, nesse caso, a oração subordinada, ela está dando essa concessão. Choveu muito. Embora tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições. Olha só aí. Ó, embora tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições. Então, notem aí que temos aqui o seguinte. Temos aqui, ó, o embora, esse conectivo aí, ele está dando essa ideia de concessão. Ainda que, olha só, ainda que, professor, e se eu mudasse para ainda que? Mantém? Mantém, olha aí, mantém o sentido de concessão. Mantém o sentido de concessão. Ainda que tenha chovido muito, olha só, o gramado continua em boas condições. Notaram como mantém o mesmo sentido de concessão? Posso modificar para o mesmo que? Também, olha só aí, como ele mantém a ideia de concessão. Mesmo que tenha chovido muito,
Mesmo que tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições também. Professor, e essa palavra aí, conquanto? Olha só, já pensou você tá lá na partida de futebol, lá da sua comunidade, aí você mete essa aqui, olha só. Conquanto tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições. Já pensou você utilizar esse conquanto aí? Ninguém ia entender nada, né? Mas não, eu estudei lá na segunda-feira. Isso aí é uma oração subordinada adverbial concessiva. Isso aí é uma conjunção de concessão. Conquanto tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições. Olha só, né? Bacana. Muito bem. Pode também modificar aqui para apesar de que, né? Apesar de que tenha chovido muito, o gramado continua em boas condições. Todas elas trazem essa ideia de concessão. Ideia de concessão. Por isso que nós temos aqui uma oração. Por que é uma oração? Porque ela tem verbo. Verbo ter. Subordinada, porque ela está subordinada à oração principal. Adverbial, porque ela tem um valor de advérbio. Muito bem, olha, tem um valor, ela vai indicar uma circunstância. Qual circunstância? De concessão. De concessão. Ela vai trazer essa ideia de concessão, esse sentido, esse valor semântico de concessão. Ok? Muito bem. Então é isso. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Muito bem. Prosseguindo, vamos lá. Outro exemplo que nós trouxemos para você. Olha só. Vamos falar agora sobre orações coordenadas. Orações coordenadas. Coordenadas não, professor. Subordinadas. Orações subordinadas, olha só. Adverbial conformativa. Né? Conformativa. Ele vai indicar uma conformidade. Conforme, conformidade. Ok? Então, oração subordinada adverbial conformativa. Olha só aqui, ó, a ideia aqui. Então, temos aí, oração principal. A moça parecia amedrontada. A moça parecia amedrontada. Olha só, né? Tá aqui a oração principal. Cadê o verbo aí, professor? O verbo parecer, ó, né? Então, temos aqui a oração principal. A moça parecia amedrontada. Bacana. Temos aí a oração principal. Agora, nós vamos indicar assim, ó, indicando conformidade, olha só. Conforme indicava o seu rosto. Conformidade, né? Conforme indicava. Ou seja, o rosto dela estava pálido. Logo, né, a moça parecia amedrontada. Logo, a moça parecia amedrontada. Então, conforme o rosto dela indicava seu rosto pálido, a moça parecia amedrontada. A moça parecia amedrontada conforme indicava o seu rosto pálido. Muito bem. Olha aí, notaram aí como ele vai trazer a ideia de conformidade? Então, temos aqui o quê? Uma oração. Olha só aqui. A conjunção, né, indicando que temos aqui uma oração, porque temos o verbo indicar aqui, ó. Oração subordinada adverbial, porque ele vai indicar uma circunstância, toda essa oração vai indicar uma circunstância em relação à oração principal. Qual é a circunstância? Circunstância de conformidade. Conformidade. Notaram? Então temos uma oração subordinada adverbial conformativa. Toda essa oração aqui vai trazer essa ideia em relação à oração principal. Muito bem. Quais são os conectivos que vão indicar características de conformidade? Olha só, temos aí, ó. Muito bem. Conforme, como, consoante, segundo. Olha esse consoante. Guarda ele aí para te utilizar aí na conversa aí com teus amigos, né? Meter um consoante aí vai ficar bacana. Então notem aí, olha só. Aqui, ó, o exemplo. Vamos utilizar. Tava o conforme. Notem como o como
ele também vai trazer conformidade e vai trazer a ideia lá da comparação. Então, você tem que prestar atenção bastante no contexto das orações. Olha aqui. Aqui, olha só. Né? A moça parecia amedrontada conforme. Vamos mudar aqui para como? Como? Olha só. Vamos substituir aqui, ó. Mantém a ideia de conformidade? Ó, a moça parecia amedrontada, como indicava seu rosto pálido. Exatamente, mantém a ideia de conformidade. Note aí que não dá ideia nenhuma de comparação, esse conectivo aí. Ele não traz a ideia, ele não traz o sentido, ele não traz o valor semântico de comparação. Ele traz a ideia de conformidade. A moça parecia amedrontada, como indicava o seu rosto pálido. Então, notem que o como ele vai trazer a ideia também. Então, muito cuidado na hora de analisar aí. Ele pode trazer a ideia tanto de comparação como a de conformidade. Aí você vai ter que fazer uma análise aí do contexto das frases, ok? Muito bem. Outra aqui, deixa aqui, vamos ver aqui o conforme segundo, olha só. Segundo também, né? Segundo, olha só. Segundo, ó. A moça parecia amedrontada, segundo indicava seu rosto pálido. Notaram? Assim como as outras aqui, ó, o consoante também vai trazer essa ideia, segundo, conforme, todas trazem a ideia de conformidade. Muito bem, vamos prosseguindo? Olha só aqui, ó. Aqui, professor, aqui, ó. Tomei o remédio. Tá aqui a oração principal. Agora vamos aqui para a oração que está subordinada a ela. Conforme estava indicado na bula. Conformidade. Essa é fácil. Como estava indicado na bula. Segundo estava indicado na bula. Também traz a ideia. Consoante estava indicado na bula. Muito bem. Notaram aí como ele vai trazer essa ideia? Segundo consta o manual, como consta o manual, conforme consta o manual, todas elas vão trazer essa ideia aqui de conformidade. Conforme, segundo consta o manual, não é possível fazer isso. Temos aqui uma oração subordinada, adverbial porque ela vai indicar uma circunstância de conformidade. Muito bem. Exatamente. Olha só o exemplo aí que nós trouxemos para você. Exemplo aí que nós trouxemos. Mário gosta muito de dançar, Paula é estudiosa. Mário gosta muito de dançar. Paula é estudiosa, tanto... Olha só. Qual é que você acha que vai indicar aí agora? Olha só. Mário gosta muito de dançar. Só se for o outro Mário, porque eu não. Tá? Então, olha só. Mário gosta muito de dançar. Observe aí os exemplos que nós trouxemos aí para você. Olha só. Exato, olha aí. Embora esteja com o pé quebrado. Né? Uma concessão. Não é uma concessão? Ele gosta muito de dançar. Embora esteja com o pé quebrado. Mesmo assim, o danado vai dançar. Né? Tá fazendo uma concessão. Tá com o pé inchado ali. Inchado não, tá quebrado, né? Pé inchado é outra coisa. Então ele tá com o pé quebrado, mas ele gosta de dançar e ele vai dançar. É uma concessão que ele está fazendo. O embora aí traz essa ideia. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Olha a comparação. Tá comparando, né? Comparando com seu irmão. E notem que o verbo não aparece. Tanto quanto seu irmão é. Né? Então, notem aí que nós temos aí dando essa ideia de comparação. Temos aqui também, olha só, temos aqui, faremos o bolo conforme as dicas dadas pela Maria Elisa, né? Então, faremos o bolo segundo as dicas dadas por Maria Elisa, também traz a ideia ali de conformidade, não é isso? Conformidade, olha só, faremos o bolo como as dicas dadas pela Maria Elisa ou segundo as dicas dadas por Maria Elisa. Todas vão trazer a ideia de
comparação. Observe aí, olha só. Tá aí, ó, né? Então, Mário gosta muito de dançar. Aí ele faz uma concessão, embora esteja com o pé quebrado. Oração subordinada, adverbial porque indica uma circunstância de concessão. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Fazendo uma comparação entre a Paula e o irmão. Comparativa, oração subordinada, adverbial porque indica ali uma circunstância e ele faz ali, indica uma circunstância de comparação. Luísa estava nervosa, tal como eu. Olha só, tá aqui tá uma comparação também, não é isso? Comparação, ó, tal como eu. Então traz aí estava. Notem aí que as comparativas elas vão estar em elipse os verbos, né? Então está escondidinhos ali, aí você já tem que entender que ele está aqui, ó, como eu estava. Faremos o bolo. Faremos o bolo. Conforme, segundo, como as dicas dadas pela Maria Elisa. Então temos aí uma oração subordinada adverbial comparativa, exatamente o que nós tratamos na aula de hoje. Falamos sobre orações subordinadas adverbiais. A sua aula continua no próximo vídeo.